amigo, olá amiga. Aqui quem fala é o pastor Moisés Nascimento. Nós estamos na série Orando a Palavra, com o tema capítulo 4, propósito na oração. Já gostaria que você, que não se inscreveu, se inscrevesse nesse canal, que você curtisse, para que o YouTube avisasse a mais pessoas que esse canal é importante, que esse conteúdo é importante, para que eles possam também alimentar da palavra de Deus. Sem delongas, vamos para o capítulo 4. Crisóstom escreveu: a potência da oração subjugou a força do fogo. Ela refreou a fúria de leões, silenciou a anarquia, extinguiu guerras, apaziguou as forças da natureza, expeliu demônios, arrebentou as cadeias da morte, escancarou os portões dos céus, aliviou doenças, repeliu enganos, livrou cidades da destruição, parou o sol em seu percurso e deteve o avanço do relâmpago. A oração é uma armadura totalmente eficaz, um tesouro em toda a plenitude, uma mina que nunca se exaure, um céu sem nuvens, um paraíso que a tempestade não agitou. Ela é a raiz, a fonte, a mãe de mil bênçãos. Jeremy Taylor disse assim: as orações de homens santos apaziguaram a ira de Deus. Apaziguam, espantam tentações, resistem e derrotam o diabo. Obtêm o ministério e o serviço de anjos, revogam decretos de Deus. A oração cura doenças e obtém perdão. Ela detém o sol em seu curso e as rodas da carruagem da lua. Ela domina sobre todos os deuses e abre e fecha reservas de chuva. Ela abre a madre e extingue a violência do fogo. Fecha bocas de leões e reconcilia nosso sofrimento e nossas faculdades fracas com a violência do tormento e a violência da perseguição. Ela agrada a Deus e sempre supre todas as nossas necessidades. Assim disse Tennyson. Mas as coisas são forjadas pela oração do que o mundo, este mundo só. Portanto, que tua voz me surja como uma fonte dia e noite. Porque os homens são melhores que ovelhas e bodes, que nutrem uma vida cega dentro do cérebro. Se conhecendo a Deus não levantam suas mãos em oração, quer por si mesmos, quer por quem chamam de amigos, pois em todos os sentidos toda a redondeza da terra está atada por correntes de ouro aos pés de Deus. Fenelon conclui: a oração perfeita é apenas outro nome para o amor. Dizia-se sobre Charles Spurgeon que ele passava da
realizada a oração, com a naturalidade de alguém que vivia em ambos os âmbitos. Com ele, o hábito de oração era livre e sem entraves. A vida dele não era dividida em compartimentos, um isolado do outro, uma exclusão rígida que impediria toda a intercomunicação. Ele vivia em constante companhia de seus pais, de seu Pai nos céus. Ele estava sempre em contato com Deus. Para ele, era tão natural orar quanto respirar. Que tempo agradável nós tivemos. Vamos agradecer a Deus por isso. E se Ele é um amigo, em certa ocasião, quando ao ar livre, sob o céu azul e coberto por gloriosa luz solar, eles desfrutaram de um feriado com o mesmo entusiasmo e estrito de pequenos estudantes. A oração surgia tão espontaneamente em seus lábios quanto uma fala comum surgiria, indiferente do cenário que ele se encontrava. Nunca havia a menor incongruência em sua aproximação ao trono de Deus. Essa é a postura em relação à oração que deveria ser caracterizar todo o Filho de Deus. E deve haver períodos determinados de comunicação com Deus, quando tudo mais deixado de fora. Entramos em sua presença para falar com Ele e deixar que Ele fale conosco. E desses períodos, surge o belo hábito da oração, que tece um laço dourado entre o céu e a terra. Sem esses períodos determinados, nunca pode ser formado o hábito da oração. Sem eles, a vida espiritual não é nutrida. Por meio deles, a alma é elevada a uma nova atmosfera, a atmosfera da cidade celestial, onde é fácil abrir o coração para Deus falar com ele e com um amigo fala com outro amigo. Assim, em cada circunstância da vida, a oração é o mais natural derramar da alma. Desimpedidamente voltar-se a Deus por comunhão e direcionamento, seja em sofrimento, seja em alegria, seja em derrota, seja em vitória, em saúde ou em debilidade, em calamidade ou em sucesso. O coração salta para encontrar-se com Deus, assim como uma criança corre para os braços de sua mãe, sempre certa de que com ela está a compaixão que satisfaz cada necessidade. O Dr. Adam Clarke, em sua autobiografia, registra que quando o Sr. Wesley estava retornando para a Inglaterra de navio, um atraso considerável foi causado por ventos contrários. Wesley estava lendo quando ficou ciente da confusão a bordo e, tendo perguntado qual era o problema, ele foi informado que o vento era contrário. "Então vamos orar", foi sua resposta. Depois que o Dr. Clarke orou, Wesley rompeu a veemente súplica, que parecia mais a oferta de fé do que um mero desejo. "Eterno e todo-poderoso Deus, Tu tens domínio em todos os lugares e todas as coisas servem o propósito da Tua vontade. Tu segura os ventos e Tu os põe. Tu
Assenta sobre as torres de água e reina para sempre. Controle esses ventos e ondas que a ti obedecem e nos leve de forma rápida e segura até o nosso porto de destino. Essa foi a oração. O poder dessa petição foi sentido por todos. Wesley se ergueu de seus joelhos, não fez comentário nenhum, mas pegou seu livro e continuou a ler. O Dr. Clark foi ao convés e, para sua surpresa, encontrou o barco navegando em seu correto curso. O barco não mudou de curso até que estivesse ancorado em segurança, sob a repentina e favorável mudança do vento. Wesley não fez nenhum comentário. Ele esperava tão plenamente ser ouvido que ele via como certo que fora ouvido. Essa foi uma oração com propósito. A enunciação direta e definida de alguém que sabia ter ouvidos de Deus e que Deus tinha tanto a disposição quanto o poder para conceder a petição que ele pediu. Em uma introdução às maravilhas da oração, o Major Tom Whiteley falou de George Miller de Bristol. Eu me encontrei com o Sr. Miller no expresso na manhã de nossa viagem, de Quebec a Liverpool. Por volta de meia hora antes que o Scarler levasse os passageiros do navio, ele perguntou ao agente se uma cadeira de praia havia chegado para ele de Nova York. Ele recebeu não como resposta, e positivamente ela não chegaria a tempo ao navio. Eu tinha comigo uma cadeira que acabara de comprar e falei do lugar ao Sr. Miller. Sugeri que ele deveria comprar uma depressa, visto que nos restava pouco tempo. Sua resposta foi: não, meu irmão. Nosso Pai Celestial enviará a cadeira de Nova York. É uma usada pela senhora Miller. Escrevi há 10 dias para o irmão, que prometeu enviá-la para cá na semana passada. Ele não foi rápido como eu desejava, mas estou certo de que nosso Pai Celestial enviará a cadeira. A senhora Miller ficou muito enjoada no mar e quis ter especificamente essa mesma cadeira. E não tendo a encontrado aqui ontem, nós fizemos uma oração especial para que nosso Pai Celestial tenha o prazer de provê-la para nós. E confiamos que Ele o fará. Quando esse querido homem de Deus embarcou tranquilamente arriscando a senhora Miller fazer a viagem sem uma cadeira, quando ela poderia ter uma por alguns poucos dólares, confesso que temi que o Sr. Miller estivesse levando seus princípios de fé longe demais e estivesse agindo não sabiamente. Foi mantido no posto do expresso por 10 minutos, depois que o Sr. Miller se fora. Assim que eu me pus aí ao desembarcador, uma equipe passou dirigindo pela rua. Em cima da carga recém-chegada de Nova York,
estava a cadeira do Sr. Miller. Ela foi imediatamente enviada ao Scaler e posta em minhas mãos para que eu a levasse ao Sr. Miller, justamente quando o navio estava deixando as docas. O senhor estava pedindo a lição. O Sr. Miller a pegou com a expressão feliz e satisfeita de uma criança que acaba de receber uma gentileza profundamente apreciada. Reverentemente, tirando e segurando seu chapéu em suas mãos, ele agradeceu ao Pai Celestial por enviar a cadeira. Um dos correspondentes de Melanchthon escreveu sobre a oração de Lutero. Eu não posso suficientemente admirar o extraordinário. A alegria, a constância, a fé e a esperança do homem nestes tempos penosos e impertinentes. Ele constantemente cultiva esses sentimentos graciosos com um estudo muito diligente da Palavra de Deus. Então, nenhum dia se passa sem ele empregar pelo menos 3 das suas melhores horas em oração. Certa vez eu, por acaso, escutei-o orar. Gracioso Deus, que espírito e que fé há nas suas expressões. Ele roga a Deus com uma reverência tal, como se ele estivesse na presença divina e ainda assim com uma esperança e confiança tão firmes, quanto como se ele dirigisse ao Pai ou a um amigo. Ele disse: eu sei que tu és o nosso Pai, nosso Deus. Portanto, estou certo de que tu reduzirás a nada os perseguidores de teus filhos. Afinal, se tu deixares de fazer tal coisa, tua própria causa, estando ela conectada com a nossa, estaria em risco. É de total interesse teu. Nós, por tua providência, fomos impelidos a fazer parte dela. Tu, portanto, será nossa defesa. Enquanto eu, à distância, escutava Lutero orando dessa maneira, minha alma parecia estar em chamas dentro de mim. Ao ouvir aquele homem dirigir-se a Deus como um amigo, ainda assim com tanta seriedade e reverência, e também ao ouvi-lo no curso de sua oração insistindo nas promessas contidas em Salmos, como se tivesse certeza de que suas petições seriam concedidas. Sobre William Branwell, um conhecido pregador metodista da Inglaterra, admirável por seu zelo e oração, um sargento-major relatou o seguinte: em julho de 1811, nosso regimento foi mandado para a Espanha na época, o centro de uma guerra demorada e sanguinária. Minha mente estava dolorosamente preocupada de deixar minha querida esposa e 4 crianças indefesas em um país estranho, desprotegidos e sem provisão. O Sr. Branwell teve um vivo interesse em nossa situação e seu espírito solidário parecia beber das emoções agonizantes da minha eterna esposa. Dia e noite, ele suplicou ao trono da graça em nosso benefício. Minha esposa e eu passamos a noite anterior ao nosso avanço na casa de um amigo em companhia do Sr. Branwell, que estava pensativo e parecia estar em uma luta espiritual a todo o tempo. Depois do jantar, ele repentinamente tirou a mão de seu peito, a pôs em meu joelho e disse:
Irmão Riley, grave o que digo. Você não vai para a Espanha. Lembre-se do que eu lhe digo. Você não vai, pois eu estou contendendo com Deus ao seu respeito. E quando meu Pai Celestial condescende com misericórdia e abençoar-me, com o poder de agarrar-me a Ele, eu não o deixo ir facilmente. Não até eu ser agraciado com a resposta. Portanto, você pode contar com isso. E na próxima vez que eu ouvir notícias suas, você terá sido colocado nos alojamentos. Aconteceu exatamente como ele disse. No dia seguinte, foi anulada a ordem de ir para a Espanha. Esses homens oraram com um propósito. Para eles, Deus não estava distante, em alguma região inacessável, mas bem perto e sempre pronto para ouvir o chamado de seus filhos. Não havia barreiras, eles estavam no âmbito de perfeita intimidade. Se é que se pode usar tal expressão em relação ao homem e seu Criador. Nuvem nenhuma ocultou o rosto do Pai e seu Filho, que nele confia, ou pode levar seus olhos para o semblante divino e derramar os anseios de seu coração. E esse é o tipo de oração que Deus nunca deixa de ouvir. Ele sabe que ela vem de um coração que é um com dele, de um coração totalmente rendido ao plano celestial. Então ele inclina seus ouvidos e dá ao filho, que suplica a segurança de que sua petição foi ouvida e respondida. Todos nós tivemos tal experiência em que, com propósito determinado e constante, nós nos aproximamos da face do nosso Pai. Em agonia de alma, nós procuramos refúgio da opressão do mundo na antecâmara dos céus. As ondas de desespero pareciam ameaçar a destruição, e quando nenhuma escapatória era visível em lugar nenhum, nós recorremos como os discípulos de antigamente, o poder do nosso Senhor, clamando a Ele para nos salvar antes que perecêssemos. Então, no piscar de olhos, assim era feito. As gigantes ondas se acalmaram, o vento uivante perdeu força ao mandar divino. A agonia da alma virou um estado de tranquila paz, enquanto a consciência da presença divina consumia todo o ser, trazendo consigo a garantia de uma oração respondida e de uma doce libertação. Eu conto ao Senhor os meus problemas e dificuldades e espero que Ele me dê as respostas para eles, disse certo homem de Deus. É maravilhoso como uma questão que pareceu obscura em oração torna clara como cristal com a ajuda do Espírito de Deus. Penso que os cristãos fracassam tanto em conseguir respostas para suas orações porque eles não esperam em Deus o tempo suficiente. Eles apenas se ajoelham, dizem algumas palavras, se levantam, esquecem o que disseram e esperam que Deus os responda.
oração sempre me lembra de um menininho tocando a companhia do vizinho, e então fugindo o mais rápido que pode. Quando adquirimos o hábito de oração, nós encontramos uma nova atmosfera. Nós entramos em uma nova atmosfera. Você espera ir ao céu? Perguntou um devoto escocês. Por quê? Homem, eu vivo lá. É peculiar, inesperada resposta. Foi uma declaração concisa de uma grande verdade, pois todo o caminho para o céu já é uma amostra do céu. Para o cristão, a caminhada perto bastante de Deus para ouvir os segredos que Ele tem a comunicar. Essa postura é belamente ilustrada na história de Horace, contada pelo Dr. Parkes. Descobriu-se que Horace sofria de uma doença incurável. Certa noite, o reverendo Joseph o visitou e, enquanto eles se sentavam sob o céu estrelado, Bushnell disse: um de nós deveria orar. Biche pediu para Bushnell fazê-lo, e ele começou sua oração. Prostrando seu rosto em terra, ele derramou seu coração a ponto de Tushel dizer ao se recordar do incidente: temi estender minha mão no escuro, com medo de acabar tocando a Deus. Ter a Deus assim, tão perto, é entrar no Santo dos Santos. Respirar a fragrância do ar celestial, caminhar nos encantadores jardins do Éden. Nada além da oração pode trazer a Deus e o homem essa feliz comunhão. Essa foi a experiência de Samuel, assim como uma experiência de todos os que atravessam a mesma entrada. Quando em certa vez esse santo de Deus foi confinado na cadeia, por um motivo de consciência, ele desfrutou a companhia divina em um nível raro, registrando em seu diário que Jesus entrou em sua cela e que todas as pedras reluziam como rubi no momento de sua vinda. Muitos outros deram testemunho da mesma doce comunhão de quanto a oração se tornara o único hábito de vida que significava mais do que qualquer outra coisa para eles. Davi disse no âmbito da oração e conhecia sua graciosa influência. Era seu hábito escrever uma oração em todos os seus aniversários, e em seu penúltimo aniversário essa foi sua oração. Oh, divino, eu não te amei fervorosa, profunda e sinceramente bastante. Concede a ti, ora, que antes que este ano termine, eu possa concluir minha tarefa. Os justos na entrada no ano seguinte, e seus homens leais olharem para dentro da cabana de Hilala, enquanto a chuva gotejava no beiral, viram o mestre deles, em seus joelhos, ao lado da cama em postura de oração.
e morrera de joelhos em oração. Donald Jackson foi um homem de oração. Ele disse: tenho esse hábito. Eu fixo em minha mente que nunca levantaria um copo de água aos meus lábios sem pedir bênção a Deus. Nunca selaria uma carta sem pôr uma palavra de oração sobre o selo. Nunca pegaria uma carta dos correios sem previamente levar meus pensamentos em direção aos céus. Nunca trocaria de turno, sala de aula, sem um minuto de súplica pelos cadetes que saíram dela e por aqueles que nela entravam. James Gilmore, o missionário pioneiro da Mongólia, era um homem de oração. Ele tinha um hábito em sua escrita de nunca usar papel mata-borrão. Ele criou uma regra de esperar até que a tinta secasse, quando ele chegasse no fim da página, e de orar durante esse tempo. Desta maneira, ao completo, o ser deles era saturado do divino, e eles se tornaram o reflexo da glória e da fragrância celestial, caminhando com Deus pelas avenidas de oração. Nós obtemos algo de sua semelhança, e inconscientemente nós nos tornamos testemunhas de sua beleza e sua graça para outras pessoas. O professor William James, em sua famosa obra As Variedades da Experiência Religiosa, conta de certo homem de 49 anos e disse: Deus é mais real para mim do que qualquer pensamento, coisa ou pessoa. Sinto sua presença claramente, mais ainda quando vivo, em mais íntima harmonia com suas leis escritas em meu corpo e mente. Eu sinto na luz do sol e na chuva, tudo isso misturado com uma deliciosa tranquilidade que descreve meus sentimentos de maneira mais precisa. Falo com ele em oração e louvor, como se falasse com um companheiro em nossa comunhão encantadora. Ele me responde de novo e de novo, frequentemente, em palavras tão claramente faladas que parece que minha orelha consegue ouvir. Mas geralmente é uma forte impressão mental. Normalmente é um trecho das Escrituras desvendando alguma nova visão dele, e seu amor por mim, e seu cuidado com minha segurança. Ele é o meu, eu sou dele. Nunca me deixa. É uma alegria pura. Sem ela, a vida seria um vazio, deserto, um desperdício sem limites e razão. Igualmente notável o testemunho do Sr. Thomas Brown, o amado médico que vivia no Nordeste. Em 1605, autor de um livro memorável de ampla circulação, dirigiu medicina. Embora na Inglaterra estivesse passado por um período de convulsão nacional e agitação política, ele encontrou consolo e força na oração. Ele escreveu em um diário encontrado entre seus papéis pessoais depois de sua morte: Eu resolvi orar mais e orar sempre. Orar em todos os lugares onde a quietude pedisse, em casa, na estrada e na rua. Resolvi não conhecer nenhuma rua ou rua remota dessa cidade que não testemunhe que eu não me esqueci de Deus. E ele acrescenta: Eu me proponho a aproveitar para orar toda vez que eu passar por uma igreja.
Que Deus seja lá adorado em espírito e que almas possam ser lá salvas. A orar diariamente por meus pacientes doentes e pelos pacientes de outros médicos. Ao entrar em qualquer casa, me proponho a dizer: que a paz de Deus aqui habite. Após ouvir um sermão, a orar por uma bênção na verdade de Deus, e para o pregador, ao ver uma pessoa bonita, a bendizer a Deus por suas criaturas, a orar pela beleza da alma de tal pessoa, para que Deus possa enriquecê-la com graça, que vem de dentro e para o interior possa corresponder ao exterior. À vista de uma pessoa deformada, a orar a Deus para dar integridade de alma e eventualmente para dar-lhe a beleza da ressurreição. Que exemplo de espírito de oração! Tal postura representa uma oração sem cessar. Revela o hábito da oração em sua súplica incessante, em sua comunhão ininterrupta, em sua intercessão constante. Que exemplo também de propósito da oração! Quantos de nós se pode dizer que ao passarmos pelas pessoas na rua, oramos por elas? Ou que ao entrarmos em uma casa, numa igreja, nós nos lembramos dos doentes ou da congregação em oração a Deus? Ligação para a nossa desconsideração ou esquecimento jaz no fato de que a oração, para muitos de nós, é simplesmente uma forma de egoísmo, significa pedir por algo para nós mesmos e nada mais. E dessa postura nós precisamos orar para sermos libertos. Assim, terminamos o capítulo 4. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Que você possa iniciar sua caminhada em oração e entender que orar é preciso. Um grande abraço do pastor Moisés Nascimento. Se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida.